porque ele deixou claro que o Fed ele não vai interferir se o mercado cair. Se o mercado financeiro cair, o Powell deixou claríssimo que eles não vão intervir. O Fed não intervirá se o mercado de ações despencar. Vamos entender isso aqui? Deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês, para a gente acompanhar juntos aqui com vocês. Então vamos ver o que o Powell falou aqui, com detalhes. Segundo ele, eles não irão interferir caso o mercado de ações, o mercado financeiro, ele colapse. Vamos colocar aqui com áudio. Perfeito. Tela cheia. Vamos lá, deixa eu jogar na tela aqui. Prontinho. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá. Seen some volatility, especially stock market volatility. Aí o jornalista falou para ele que nós estamos vendo muita volatilidade, especialmente no mercado de ações. I mean, the levels of the VIX are up to the levels they were in the early days of the pandemic, coming off somewhat. E a gente está olhando para o VIX e está vendo que estamos vendo o índice de volatilidade trazendo níveis próximos ao que nós vimos na pandemia. What now? Some people believe the Fed will intervene if the stock market plummets. E tem muita gente que está acreditando que se o mercado despencar, o Fed, de alguma forma, ele vai interferir. Ele vai interferir para ajudar. O Fed vai interferir para ajudar o Bitcoin. O Fed vai interferir para ajudar as altcoins. O Fed vai interferir para ajudar a Nasdaq, a Apple, o S&P 500, a Nasdaq. Vai? Vamos ver o que o Powell fala aqui. So-called Fed put. O que é o chamado Fed put, né? Que é um termo que é dado quando o Fed ele interfere de alguma forma para tentar ajudar os mercados. É o Fed put. Are they correct? Aí ele perguntou, eles estão corretos? O mercado está correto em pensar que vocês, Banco Central Americano, se o mercado desabar, vocês vão interferir para salvar o mercado? Olha o que o Powell fala. Você vê que a risadinha dele já deixou clara. Até o pessoal em volta ri. Ó, vou voltar aqui para você ouvir de novo. Ó, preste atenção na risada dele, no deboche dele e na risada das pessoas que estavam em volta. Eles vão receber, meu amigo. Eles vão receber tarugo. Olha o que ele fala aqui. I'm going to say no with an explanation. A gente deixou claro. Eu vou dizer que não. A gente não vai interferir se o mercado cair. A gente não vai interferir para fazer Fed put. A gente não vai ajudar o mercado. Não. A gente vai deixar cair tudo. Ele falou, eu vou dizer não, não vamos interferir e vou dar uma explicação do porquê nós não vamos interferir. Vamos lá. I'm going to say no with an explanation. So what I think is going on in markets is markets are processing what's going on. O que eu acredito que está acontecendo com os mercados agora é que os mercados estão processando tudo isso que está acontecendo. And you know, it's really the policies, particularly the trade policy. E é justamente essa política da guerra de trade, essa política da guerra de tarifas, essa política que o mercado está, de certa forma, tentando se habituar e se encaixar nesse novo cenário. And really the question is, where's that going to come in? Where's that going to land? E a pergunta aqui que todo mundo quer saber é no que isso vai dar, aonde que nós vamos pousar nessa questão aqui. And we don't know that yet. E a gente ainda não sabe isso ainda. Until we know that, you can't really make informed assessments that would still be highly uncertain once you... Então, até a gente não saber o que está acontecendo de fato, quais vão ser as consequências disso, a gente não pode tomar nenhum tipo de atitude em um cenário de incerteza. Em outras palavras, o Paulo está falando o seguinte, enquanto o tio Trump continuar com essa guerra comercial, a gente não vai cortar nada, a gente não vai trazer nenhum tipo de alteração para o mercado para favorecer o mesmo. A gente só vai agir quando o cenário, quando essa nuvem passar, né? Quando a chuva passar... Foi mal, não resisti. O TDAH bateu aqui. Mas voltando aqui para o assunto sério, vamos lá. E aí, cara, na hora, o mercado já tinha dado uma primeira pancadinha para baixo. Na hora que o Powell falou isso, bum, veio outra pancadinha para baixo. E aí, quais foram as consequências disso aqui? Deixa eu jogar para vocês aqui na tela. Vamos lá? Vamos lá. E aí, quais foram as consequências disso aqui?
E a resposta do Trump, ela veio logo em seguida. Quando o Powell falou isso, não passou muito tempo e o Trump ele já respondeu. É por isso que eu falo para vocês que o Trump, de qualquer forma, ele quer a cabeça do Jerome Powell. Olha o que o Trump falou aqui. Ó. Logo em seguida, o Trump falou o seguinte, ó. Vamos lá. O presidente Trump diz que a demissão do presidente do Fed não pode acontecer rápido o suficiente, ou seja, dependendo do Trump, ele já estava fora. Aí o Trump diz o seguinte: the ECB is expected to cut interest rates for the 7th time, ou seja, o Banco Central Europeu está com a expectativa de cortar a taxa de juros pela 7ª vez. And yet, too late, Jerome Powell of the Fed. E o Jerome Powell, como sempre, atrasado. Who is always too late. Ele está querendo dizer o seguinte, Donald Trump está falando o seguinte, o titio Jerome Powell está sempre muito atrasado. Enquanto o mundo, alguns países, Banco Central Europeu, está cortando, o titio Powell está segurando, sempre atrasado e errado. Too late and wrong. Atrasado e errado. Yesterday issued a report which was another and typical complete mess. Ou seja, e ontem o titio Powell, segundo Trump, deu mais um report, né, que foi aquela típica bagunça, né, uma complete mess, uma bagunça completa. O que ele quis dizer foi que ontem o Powell falou merda. Foi o que o Trump disse aqui. E aí o Trump diz o seguinte: os preços do petróleo estão caindo, o preço dos groceries, né, dos alimentos, estão caindo, até o preço do ovo está caindo. E os Estados Unidos está ficando rico com essas tarifas. Too late, should have lowered rates, should have lowered interest rates. Ou seja, está muito tarde. O titio Powell já deveria ter cortado a taxa de juros. Da mesma forma que o Banco Central Europeu há muito tempo atrás. Mas, né, he should certainly lower than now. Mas, aí ele fala o seguinte, certamente ele vai abaixar a taxa de juros agora. Trump falando. Então, enquanto o titio Jerome Powell está falando o seguinte, ó, não dá para cortar, ó, a gente tem que esperar, ó, a gente tem que ver que a inflação vai subir de novo com a guerra comercial, ó, a gente tem que ter cautela. E do outro lado, o Trump está, não, você vai cortar, você vai ver. Certamente, certainly lower them now. Certamente ele vai cortar agora. Powell's termination cannot come fast enough. Ou seja, a demissão do Powell não pode chegar rápido o suficiente. Ou seja, se dependesse dele, o Powell já estava para fora. Quer dizer,